Fala pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um MedCellCast. Pra quem não me conhece, meu nome é Renato Akira, sou um dos professores de clínica médica e vai ser um prazer estar com vocês nessa uma horinha de um bate-papo super descontraído sobre uma especialidade fundamental da formação médica, que é a cirurgia geral. Então, no dia de hoje, vamos conversar com o professor José Américo. Fala aí, Zé. Olá pessoal, olá Akira. É um prazer estar aqui. A gente sabe que a especialidade é algo muito importante na decisão da carreira médica. É um passo decisivo que você pode até dar um passo atrás e voltar e mudar a especialidade que muita gente faz. E a nossa especialidade, que é a cirurgia geral, é uma especialidade de grande área. Então muita gente faz, muita gente procura, tem um glamour muito grande, tem alguns mitos e algumas realidades. Eu quero aproveitar esse papo para clarear na cabeça do candidato aí, do aluno, os pontos positivos e os pontos negativos, para ele não escolher esse caminho de forma errada, escolher de forma consciente. Perfeito, então para você aí que está no quinto, sexto ano ou mesmo antes ou já se formou, eu garanto que os tópicos que debateremos aqui serão de vital importância para você que está pensando em ser cirurgião, Mas vamos lá, Zé, o jovem Zé, né, de alguns poucos anos atrás, né, o que levou o professor José Américo a ser cirurgião? Olha, essa questão é interessante porque a cirurgia, ela tem uma diferença essencial com relação à maioria das especialidades, que ela é extremamente decisiva. O ato médico, naquele momento, ele vai salvar a vida e vai modificar o curso natural da doença. Então é muito intervenção, né? Muito intervencionista a cirurgia. E na minha faculdade eu estava meio desanimado, bioquímica, farmacologia, essas coisas assim, aquela coisa, esperar o efeito do medicamento, né? Tratamento clínico, psiquiatria, neurologia, você não via resolução muito das doenças, né? Você via assim um acompanhamento com uma resolução pequena. E aí quando você entra na cirurgia, você vê que o paciente entra na sala com a doença e sai sem a doença, muitas vezes. Então essa capacidade de curar com as suas mãos, que é algo assim até do ponto de vista cultural, muito associado ao médico, né? Um poder mágico, isso aí que fascina quem faz cirurgia. Então quem faz cirurgia faz por quê? Porque ele com as suas mãos vai curar o paciente naquele momento. Então é isso que leva a gente a fazer cirurgia, né? Tô falando do ponto de vista assim, ideológico, né? Do ponto de vista de quem faz por paixão, por prazer, que foi o que eu procurei fazer, porque a medicina é uma carreira muito dura. Você tem que estudar muito, formação muito longa. Você tem que trabalhar com alguma coisa que você goste. É claro que você tem que pensar na parte financeira, tem que pensar no estilo de vida, mas tem que pensar também em você gostar ou não daquele trabalho. Então, eu acho que o que me levou para a cirurgia inicialmente foi isso, né? Depois tem outros passos, mas o ponto principal é essa capacidade de salvar o paciente ou de curar o paciente em um momento cirúrgico no ato operatório. Perfeito, né? Essa objetividade me agrada muito nos cirurgiões. É aquela piada dos especialistas que estão na selva e escutam um som de algum bicho, né? O clínico fala, pelo som pode ser tal bicho, né? Pela movimentação. Chega o cirurgião, dá um tiro e... Morreu, né? Acabou, é isso. É isso aí. Perfeito. Então é isso que fascina. Na cirurgia, basicamente é isso, né? Ótimo. E, para quem não sabe, o professor José Américo tem uma carreira consolidada aqui na USP de São Paulo, no Hospital das Clínicas, e eu acho que sempre para os aluninhos que pensam em fazer cirurgia, fica muita questão, como que é a residência, né? Como era, como é hoje em dia, é puxado... Como que eu faço para, entre aspas, sobreviver, para me destacar? Então, gostaria que você falasse um pouquinho de como é que foi a época da residência. Uma época tão dura, mas de um aprendizado exponencial. As pessoas não valorizam tanto a residência médica, né? E, assim, cirurgia ela é um pouco diferente de outras áreas, porque tem a questão do pegar na mão para ensinar. E fora da residência, em nenhum outro momento, ninguém vai pegar na tua mão e ensinar a dar um ponto, a fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, a relação do preceptor, do assistente, né, do chefe com o residente é algo que é muito importante você ter boa relação. A residência de cirurgia, ela classicamente, por ter essa relação muito forte, essa dependência tão grande, diferente da clínica médica, se você estudar um monte e tal, ver os pacientes, você não depende tão diretamente do cara te ensinar o pulo do gato, né? Claro que tem ensinamento, não estou menosprezando, mas eu acho que é mais importante o treinamento prático, artesanal da parte da cirurgia, é muito valorizado. Então, o preceptor tem isso na mão, tem isso na manga. Isso aí
pode causar algumas distorções em relação à relação preceptor-residente. Muitas vezes isso aí faz uma hierarquia ser muito grande. Então talvez seja uma das áreas mais hierárquicas, mais rigorosas de residência. E muita gente tem medo. Então o clima assim seria meio militar em muitas residências. É claro que de 20 e poucos anos atrás, quando eu fiz residência para agora, isso aí está se diluindo, está melhorando, porque já é outra geração, as pessoas não se submetem a tanta coisa, mas a questão ainda da hierarquia com relação ao chefe, né, do mais velho para o mais novo, do R+, para o R-, isso aí permanece. Então você vê que tem uma estrutura hierárquica muito grande. Então, primeiro ponto, se você não é uma pessoa que se encaixe muito nesses modelos hierárquicos, você não vai se dar bem na residência de medicina, de cirurgia. Esse aí é um ponto importante para você ter em mente. Quer fazer cirurgia? Se você quer fazer cirurgia, então saiba, você vai estar no estrutura hierárquica, que você vai ter sua posição, você tem que ser respeitado, você tem que se impor para ser respeitado, mas que você tem que obedecer certas regras. Então isso é uma coisa que faz muita gente se afastar da especialidade cirúrgica porque não se adequa àquele clima. Eu diria até que dependendo da subespecialidade que você fizer na sua vida prática, você sempre trabalha em equipe com cirurgia, né? Então tem o auxiliar, tem o anestesista, tem instrumentadora, geralmente quando são equipes grandes tem mais de um chefe. Então assim, você tem que trabalhar em equipe. Então você trabalhar bem em equipe é essencial para a cirurgia. Então são habilidades que não estão assim na frente de quem pensa em fazer cirurgia, pensa logo em habilidade manual, mas essa coisa de trabalhar em equipe e de respeitar a hierarquia é muito importante, principalmente na residência, né? A questão física também, né? O residente de cirurgia, ele vai virar a noite acordado, ele não vai dividir horário, ele vai fazer de tudo para operar, para manter o centro cirúrgico funcionando, ele vai ter que cavar a cirurgia. Então, o residente de cirurgia é aquele cara que é fominha. Sim. Então, tem o chamado furor operandis, que é aquele que ele quer operar de toda forma. Então, esse cara é o cara que vai ter sucesso na residência de cirurgia. Então, ele tem que gostar muito. Então, é uma residência que tem que gostar muito do ato operatório, porque todo o trabalho da preparação clínica, de cavar a sala, ir ao hospital público, falar com o anestesista para ele assinar o aviso, para encaixar um caso aqui e outro ali. Então se demanda muita vontade de você colocar a cirurgia. Infelizmente, no Brasil, essas estruturas burocráticas às vezes favorecem a cirurgia não entrar. Então, assim, você ter o desejo de operar, ter o tesão mesmo pela cirurgia e obedecer essas hierarquias, saber trabalhar em equipe são muito importantes na residência. Então, muita gente entra na residência de cirurgia sem saber muito disso. Então, acho que é uma dica importante. Você vai ter que ter essa proatividade, você vai ter que ter essa capacidade de trabalhar em equipe. Perfeito. E penso eu que pela qualidade do trabalho e pela importância, não tem como não ser hierárquico, não é? Porque é basicamente um trabalho, né, que tem muita habilidade manual, um erro, uma bifadinha, né, já... Então, e a responsabilidade é do chefe, sim, né? é isso, exato. Eu tenho um professor meu, querido, Mitsunori Matsuda, que ele falava assim, paciente operado, vai tudo bem. Quem operou, residente. Paciente foi operado, complicou. Quem operou, Mitsunori. Sim. Então, quando dá complicação, o responsável é sempre o chefe da equipe. Tem um caso no Hospital das Clínicas antigo, que antes da minha residência até, mas que foi colocado um colchão térmico para uma cirurgia prolongada. E nesse colchão térmico tinha um furinho, era um colchão de água. E causou uma queimadura de 2º grau nas costas do paciente. Nossa. O chefe da equipe, que é, na verdade, assim, o cirurgião responsável pela cirurgia, ele chegou quando o paciente estava anestesiado, quem colocou o colchão térmico foi o anestesista, o paciente já estava pintado, anestesiado, com os campos colocados, ele entrou na cirurgia, a cirurgia foi tudo bem, e o paciente processou. E o chefe da equipe, o cirurgião responsável, ele foi culpado, foi o principal culpado no julgamento. Não foi o anestesista, não foi ninguém. Foi o principal culpado, foi o cirurgião. Então, realmente, o cirurgião-chefe tem essa responsabilidade. Então, ele é responsável pelo ato do auxiliar, pelo ato do anestesista. Isso aí faz com que ele fique, às vezes, estressado, ansioso, pegando no pé. Nossa, o cara é muito chato, o cara é muito rigoroso. Mas é uma necessidade. É claro que você não pode fazer dessa responsabilidade uma maneira de você agredir as pessoas, de respeitar. E a gente tem muito assédio moral ainda no meio cirúrgico, isso diminuiu brutalmente, mas ainda tem alguns cirurgiões que agem com um certo assédio moral, com funcionários da sala, técnicos de enfermagem, circulante, mesmo com auxiliares, com estudantes. Mas isso aí, graças a Deus, vem diminuindo muito. Eu digo que já da geração
uma geração na minha frente já diminuiu bastante. Os meus chefes hoje em dia já são caras que têm diálogo, e os chefes dele, que foram meus chefes quando eu era residente, que eram 2 gerações de diferença, eram caras que não tinham diálogo, era uma coisa totalmente ditatorial. Então isso aí já está mudando, e da gente para os residentes atuais já tem uma relação de igual para igual muito melhor. Então eu acho que a coisa da hierarquia, ela é importante, a coisa da liderança do chefe também é respeitada, e você tem que saber se colocar de forma a se respeitar, mas tem que saber que é assim. Tem que saber que é assim na cirurgia. Então, eu acho que as pessoas não têm muito essa noção, porque a cirurgia, a gente associa muito só ao ato cirúrgico, e é o ponto central, mas toda a cadeia é estruturada de uma forma hierárquica que você tem que saber se adaptar. Perfeito. Então, talvez, dentre as várias especialidades médicas, é a que tem que gostar muito de trabalhar e, obviamente, operar. É aquele caso do residente chegar 4, 5 da manhã para evoluir e prescrever todos os pacientes para ele, entre aspas, poder operar. Exatamente. O pessoal faz muito assim, muitos cirurgiões fazem assim. Se você não faz a parte teoricamente chata, que é o ambulatório, a evolução, as interconsultas, toda a parte burocrática, ele não deixa você operar. Então, a cirurgia entra como uma moeda de troca, um prêmio. Então, tem essa questão aí. Que, na verdade, assim, se você olhar no tempo, Akira, minoria do tempo o cirurgião está no campo operatório. Sim. Ele está muito tempo no computador, escrevendo. Ele está muito tempo conversando com o paciente, fazendo ambulatório. Na clínica privada é muito diferente da residência. Então, você tem que conversar com o paciente, faz muita clínica médica, você trata o paciente, você tem que ter uma relação de confiança, tem que falar com a família. Tem os cuidados pós-operatórios, que aí entra muito a clínica médica. Sim. E aí a gente tem um diferencial na formação do cirurgião, é que você, dependendo da especialidade, mas se faz especialidade grande, uma cirurgia torácica, cirurgia gastro, né, um transplante, o cirurgião que sabe clínica médica, que sabe conduzir um pós-operatório, detectar, diagnosticar, né, suspeitar, tratar as intercorrências clínicas que acontecem, ele tem um grande diferencial, tem um resultado muito melhor. E a relação médico-paciente também, o saber lidar com o paciente, conversar, saber fazer uma boa anamnese, por exemplo, num pronto-socorro é essencial. Então, se chega numa urgência, um abdômen agudo, você vai ter que fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico. E aí você começa a ver que as habilidades clínicas do cirurgião também são importantes. Então, você tem que ter a habilidade manual, tem que ter a coisa da hierarquia, ok, beleza. Tem que saber anatomia, tem que saber técnica cirúrgica, tem que se atualizar. É uma das especialidades mais tecnológicas, então toda hora vem videocirurgia, cirurgia robótica, vem laser, vem indicianina. Então, cada vez aparecem novas tecnologias, você tem que ter visão crítica, não aceitar todas, mas tem que ter visão crítica e se atualizar sempre. Então, tem a parte da tecnologia, tem a parte da técnica cirúrgica, tem a parte da anatomia, tem a parte do sangue frio. Sim. Porque você tem que ter sangue frio, porque muitas vezes o paciente está sangrando ali e você conhece o paciente, conhece a mulher, conhece o filho do paciente e ele pode morrer se não tiver uma ação. E às vezes o cirurgião fica meio nervoso, meio ansioso com isso aí. Então ele tem que saber controlar as emoções e para agir ali, porque uma intervenção, do mesmo jeito que ela pode curar rapidamente, ela pode também fazer uma iatrogenia muito grande e levar o paciente até o óbito. Então, a gente tem que ter muito sangue frio. Mas tem essa parte da clínica médica toda que envolve. Então, veja, é uma especialidade que, sem querer puxar a sardinha pro meu lado, é bastante completa. E a gente vendo, assim, os professores, os chefes, os colegas mesmo, a gente não consegue ver um cirurgião que ele seja bom em tudo. Então, às vezes, o cara que opera muito bem, ele tem um trato ruim com a equipe não funciona bem, ou então aí ele tem um trato ruim com o paciente, ele não tem uma boa clientela. Já o cara que é bom de conversa, tá dizendo uma clientela boa, mas não opera tão bem. Já o outro não sabe diagnosticar clinicamente, dá um mau diagnóstico, opera muito bem, mas não é bom na amnese. Então, assim, você ter um cara que seja bom em tudo isso é muito difícil, né? E aí é um desafio para você tentar melhorar sempre em todos os aspectos, né? Então, é uma especialidade, eu vou te falar que... Você falou da minha residência, 20 anos atrás. Da minha residência para cá, praticamente nenhuma cirurgia... Assim, vamos dizer, 10% das cirurgias continuam iguais. 90% das cirurgias mudaram. Então, as cirurgias que eu aprendi a fazer na minha residência, eu não faço mais hoje. Eu faço cirurgias diferentes, porque ou era aberta e virou por vídeo, ou a cirurgia era menor, ficou maior, ou era maior, ficou menor. Então, a técnica cirúrgica muda muito. Essa é uma especialidade que muda bastante. Então, aquela ideia, vou fazer uma boa residência, vou poder operar bem, vou saber anatomia, com a tática cirúrgica eu vou acabar resolvendo os problemas. Não vai. Hoje em dia tem técnica específica para cada cirurgia, isso muda muito, então
está havendo uma ultra especialização dos cirurgiões, que é um outro ponto importante para a gente conversar. Excelente. Então, sabe as palavras aqui do professor José Américo com toda a sua expertise, né? E falamos aqui do porquê você escolheu cirurgia geral, em parte de como foi a residência lá no Hospital das Clínicas. E o professor José Américo já cirurgião formado. Como que se torna a rotina, a vida do cirurgião pós-residência, assim? Isso é interessante e é peculiar, porque o cirurgião, ele tem que ter aquele furor operante, aquela vontade de operar. Então, o cirurgião, ele quando acaba a residência, ele vai procurar que tipo de emprego? A maioria não procura um emprego que paga melhor, ele procura um emprego que opera mais. Sim, ele quer continuar pegando mão. Ele quer continuar pegando mão. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu dava plantão no Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Hospital excelente, era porta fechada, hospital público, novinho, na época que eu acabei a residência, funcionava muito bem. E era um hospital que não atendia ficha de pronto-socorro. A porta era fechada, só drenava casos de 7 pronto-socorros para operar lá. Então, era um plantão ideal para o cirurgião, porque ele não tinha que atender porta, ficha de pronto-socorro, e ele ia lá e só para operar. Então, operava 5, 6 casos por plantão. Era uma delícia. Casos grandes, então, era muito bom. Dava plantão com um colega meu de residência, amigão meu, até hoje, e a gente era um plantão. Daí eu dei plantão lá, acho que uns 2 anos, né, por aí. Como é que era o plantão, Akira? Era assim. O cirurgião, à época, ganhava R$340 por plantão de 12 horas. Como firma, eu entendo nota. Sim. O ortopedista ganhava 400, mais R$40 por cirurgia. O clínico ganhava 500. E o pediatra e o obstetra ganhavam 550 e ainda era um CLT. Nossa. Então, o que ganhava menos era o cirurgião, mas tinha uma fila para dar plantão lá. Por que razão? Porque era o plantão que você operava muito. Então, o mercado acaba sendo assim, no começo, quando você sai da residência, você vai procurar plantões de periferia, trabalhar em convênios que tem grande volume, hospital do SUS, e você quer operar bastante. Com o passar do tempo, você vai vendo que isso aí não é muito legal em longo prazo. É importante, eu acho que o cirurgião opere bastante, que tenha segurança, porque você, operando muitos casos, você indica muitos casos, você conversa com muitas famílias, você pega a segurança, e o cirurgião tem que ser um cara que passa segurança, não pode ser uma pessoa insegura, um cirurgião. Então tem que passar segurança. Então, eu acho que dá uma maturidade. Você na residência está com um chefe te apoiando e dizendo o que você deve fazer ou não deve fazer. Você lá fora, não, você é sozinho. Então você ter essa segurança, muitos cirurgiões desistem nessa fase. Ah, é? Fazem essa cirurgia, aí quando chega na hora e vai, indica a cirurgia, o paciente morre. Aí você tem que falar com a família que morreu. Por que morreu? Difícil, muito difícil. Tudo dá errado, deu complicação grave. Então começa a ver, nossa, não vale a pena operar, não quero isso pra mim, porque se envolve tanto, se estressa tanto que não consegue lidar com as complicações. E muita gente desiste, vai fazer exame de imagem, vai fazer endoscopia, muitas vezes fazer coisas, exames complementares, como fisiologia anorretal, fisiologia de esôfago. Partem para uma coisa que tem um pouco menos de responsabilidade, seja uma vida mais tranquila. Então esse é um ponto importante. Outro ponto é assim, você opera um paciente, Akira, você é responsável por aquele paciente sempre. Então, se ele complicar, não é seu plantão, vai ser reoperado, você vai querer ver a reoperação daquele paciente. Mesmo que você não vá ganhar dinheiro, você pouco, você vai ter que fazer. Então, você fica preocupado. Então, você casou com aquele paciente. No dever moral. No dever moral de acompanhar aquele paciente para sempre, né? No que se relaciona àquela cirurgia que você fez, é claro. Então, isso aí gera muito estresse. Então, quando eu acabei minha residência, eu operava 25 a 30 casos por semana. Eu fiquei uns 5 anos assim. 25 a 30 casos por semana. E casos grandes. Eu operava de segunda a sexta, sábado, domingo, eu operava o tempo inteiro. E daí, daqui a pouco eu tinha um caso complicado no hospital, outro caso complicado no outro. Então eu tinha... Porque com esse volume de cirurgia você tem complicação. Só não tem complicação quem não opera. Sim. Então você... Minha vida estava no estresse, falei... Não é assim. E aí... Tem a coisa da carreira em longo prazo. Então, tem gente que tem grandes oportunidades em grandes centros, em grandes equipes, logo que acabam a residência, porque tem contatos pessoais, contatos familiares, né? Mas isso é a minoria. A maioria vai ralar, vai dar plantão, vai roer o osso. Vai roer o osso. Se tiver sorte, pega empregos e plantões que operam bastante. Às vezes não consegue, tem que pegar uns plantões que não operam também. Sim. E aí depois tem que ver assim, e aí, eu quero fazer o que da minha carreira? Eu vou querer fazer uma carreira acadêmica, eu vou querer ser referência, eu quero ser no grande centro, vou ter que ser referência numa doença. Se eu quiser isso aí,
eu vou ter que fazer uma pós-graduação, eu vou ter que ir para o exterior, eu vou ter que me ligar a algum serviço específico para eu pegar a experiência numa coisa que ninguém tem. Então, essa é uma questão. Eu vou querer partir para a parte mais de equipes grandes, de grande volume, trabalhar com grandes convênios, com grandes serviços, terceirização de hospitais. Vou trabalhar em hospitais médios e mais periféricos, mas vou ser mais da prática, também é um caminho que muita gente faz e às vezes se dá bem, até economicamente. Também é uma boa opção. Eu vou querer atender pacientes assim, ultra diferenciados, então eu vou querer investir em marketing pessoal, abrir uma baita de uma clínica, tudo. Então, também é um caminho que demanda outras habilidades e outros contatos. Então, assim, a gente tem que pensar muito no que você vai querer fazer, porque a especialidade cirúrgica é muito grande. Sim. Então, isso eu falei é uma coisa geral. Isso serve para urologia, para cirurgia vascular, para cirurgia do aparelho digestivo, para coloproctologia, serve para cirurgia plástica, para muita coisa. Claro que assim, se você falar em marketing pessoal, em grandes clínicas, a plástica vai ter um peso maior isso aí. Sim. A vascular também tem um pouco disso aí, um pouco mais. Se você vai falar em cirurgia de volume, vai cair mais o quê? Vai cair mais numa urologia, numa cirurgia geral, numa cirurgia gastro. Mas todas as especialidades têm os perfis diferentes dentro dela. Então, o candidato tem que ver qual é o perfil dele. Uma coisa que eu gosto de falar para quem quer fazer residência de cirurgia é assim: eu quero fazer cirurgia de transplante de fígado. Vai lá e passa uma semana acompanhando o serviço de transplante de fígado, vê as pessoas que trabalham no serviço de transplante de fígado e pergunta assim: eu quero ser uma delas? Porque eu quero fazer transplante de fígado, é maravilhoso. Nossa, você tira um órgão de um, bota no outro, uma coisa certa, mitológica, tal, maravilhoso. Você vai no dia a dia do transplante, não é tão maravilhoso assim. São equipes grandes, tem pouco chefe, você rói muito osso, pra você chegar a ser chefe demora muito. É como cirurgia cardíaca, que é coisa mais linda. Você para o coração, bota na escopora, o cara parou, o coração parou de bater. Vai lá, opera o cara, a cirurgia, são tecnicamente os melhores cirurgiões cardíacos. Vai lá, opera o cara, depois ele dá um choquinho, volta. Então é quase Deus, né? Sim. É quase Deus, cirurgia cardíaca é maravilhoso. Vai ver o que fazem os cirurgiões cardíacos. 90% trabalham na UTI do plantão. Sim. Como intensivista. 90% dos cirurgiões cardíacos fazem isso. 10% operam. Um ou outro como chefe, a maioria opera 10, 15 anos, né, num lugar que é super hierárquico, com muito assédio moral, muitas vezes, para depois talvez conseguir operar ou não. A especialidade é engolida pela endovascular, engolida pela cardiologia, pelos stents, pelo cateterismo, por tudo, né? E aí, pela hemodinâmica, e aí você vai... Será que valeu a pena? Então, assim, você tem que ver muito o dia a dia daquela pessoa, como é que é, e o futuro, né? Então, não é só assim, eu gosto de estudar isso. Ok, gosto de estudar é um ponto importante. Você tem que fazer algo que você gosta de estudar, porque vai estudar para sempre. Segundo, como é o dia a dia do trabalho dessa pessoa? Como é o mercado, né? E terceiro, uma pergunta subjetiva. Eu quero ser um daqueles caras? Eu me vejo como um daqueles caras? Não, eu não me vejo, eu detesto aqueles caras. Então vai fazer outra coisa, não vai fazer aquilo ali. E tem muita especialidade cirúrgica diferente, né, pra gente falar. Tem muita coisa. Dessa conversa me vieram duas coisinhas importantes na cabeça aqui. Alguns professores meus de cirurgia, numa época, me falaram assim: formado em cirurgião, saber indicar uma cirurgia é muito simples. Agora, saber quando não fazer, talvez seja o momento em que a experiência fala mais alta. Porque indicar, vou abrir essa barriga aqui e tirar esse apêndice. Agora, quando não fazer, imagino que demore para chegar nesse ponto. Tem que segurar a ansiedade, né? Eu lembro quando eu era estudante, dava plantão no Hospital da Restauração em Pernambuco. Fiz o Federal de Pernambuco, me formei lá. E aí tinha cirurgião que era assim, na dúvida operava tudo. Então a laparotomia diagnóstica reinava nos pronto-socorros. E aí tinha um cirurgiões um pouco mais criteriosos, falavam assim: olha, esse caso aqui não é de operar, segura a mão de fulano, se ele vir esse caso ele vai querer operar. Mas, então hoje em dia a gente já tem a propedêutica armada muito boa, então você tem tomografia, é muito disponível, então assim, é raro você ficar muito na dúvida. Antes era mais comum você saber, eu vou segurar ou não. Mas, mesmo assim, ainda tem aquele caso, né? Eu vou acompanhar clinicamente esse paciente, eu não vou operar. Se eu operar, eu não vou trazer benefício para esse paciente. Isso é uma questão, assim, que é mais fácil para o cirurgião operar. E mais fácil também porque tem um certo viés, né? Akira, veja bem. No mercado privado, se o cirurgião indicar a cirurgia, ele ganha dinheiro. Se ele não indicar, ele vai ganhar a consulta. Então, infelizmente, existe um viés.
de quem indica a cirurgia, faz a cirurgia e lucra com a cirurgia. Isso aí faz com que alguns colegas na prática clínica, eles hiperindiquem. Então, na dúvida eu indico. Porque realmente tem dúvida, então para mim, tem dúvida para o paciente, para mim é melhor indicar. Então você tem que ter uma base ética muito sólida, né, e criteriosa, e ser muito transparente com o paciente, conversar sobre todas as opções para que realmente o paciente decida com você, nesses casos de dúvida, e você não queira convencer o paciente de que é melhor operar. Então a gente tem ainda esse ponto aí, opera ou não opera esse paciente, que você às vezes vê colega que no hospital onde ele dá um plantão fixo, ele não indica nada, e no hospital de convênio ele ganha por produtividade, ele indica tudo. Então aí você vê que ele está agindo com falta de ética. Sim. Isso é uma coisa muito perigosa. A gente vê muitos hospitais sérios lutando contra isso, assim, fazendo comissões de segunda opinião, principalmente cirurgias que geram muito dinheiro, como com prótese ortopédica, etc. Tal. Assim, realmente há ou não indicação, não vale a pena ouvir a segunda opinião. Quando houver dúvida, eu falo isso para os pacientes, né? Ouça a segunda opinião, vá numa segunda opinião da pessoa e veja a segunda opinião, os prós e contras, porque realmente existe esse viés. Mas não operar, nesse caso que o seu professor falou, significa assim, saber que a cirurgia, ela inflige um trauma importante ao paciente. Então tem a questão ética e financeira que eu falei, mas inflige um trauma. Então assim, operar não é como fazer ultrassom. Sim, com certeza. Então, por menor que seja a cirurgia, pode haver complicações. O cara pode ter uma embolia pulmonar, o cara pode ter hemorragia, o cara pode ter uma reação alérgica ao anestésico, ele pode ter uma arritmia cardíaca e pode morrer. Então, às vezes, você indicar uma cirurgia, quantas vezes você vê pessoas tendo complicações graves com cirurgias não tão importantes? Eu vou falar para você que eu fiz residência em células clínicas entre 2004 e 2000 e 2004. 2005, de janeiro, eu terminei minha preceptoria. Então, fiquei 5 anos lá na residência de preceptoria. Depois continuei como colaborador, depois concursado e estou até hoje lá. Mas veja, eu tive 2 contemporâneos meus de residência que morreram durante cirurgia plástica na residência médica. Uma moça linda, 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 foi colocar a prótese, morreu. Morreu, teve uma reação cardíaca, não sabe se foi uma reação ao anestésico, acho que foi isoflurano, não sei o que foi, mas que teve uma reação cardíaca pós-operatória e morreu. E um outro colega que tinha feito cirurgia geral e estava fazendo residência de cirurgia plástica. Fez geral no HC e plástica estava fazendo fora e faleceu fora. E o outro colega que era neurocirurgião, ele foi fazer uma lipo e morreu de embolia gordurosa. Então, assim, vai fazer uma cirurgia, é bom que tenha bastante indicação, é bom saber as complicações. Então, assim, cirurgia não é vitamina, até vitamina tem complicação, né? Sim. Mas cirurgia não é um ultrassom, vamos dizer assim. Tem que fazer com muita indicação. Então, não operar, às vezes, é a melhor coisa. Tem muitos pacientes chamados, às vezes, hospital de ponta aqui em São Paulo, onde os horários são muito altos que eu trabalho. O pessoal me chama para avaliar caso de câncer de cólon num senhor com demência, um quadro reversível, e aí, vamos fazer o quê? Vamos operar esse cara ou não? Não opera esse cara. Mas e se obstruir? Se obstruir, a gente vê se vai precisar operar ou não. Perfeito. Trazendo pra cardiologia, é o famoso, na vida coloca o stent aí. Não é assim, né? Não é assim, não funciona assim, né? O tratamento clínico, inclusive, bem colocado, né? Controle de pressão, colesterol, etc e tal. Às vezes é melhor que stent. Né? Sim, isso é o que os estudos mais recentes vêm mostrando, né? Perfeito. E Zé, falamos de muitas especialidades. Eu imagino que quem queira fazer cirurgia geral, boa parte queira se fazer uma subespecialidade, né? Então, fica a minha dúvida aqui. Hoje em dia, é fundamental fazer uma sub na cirurgia? Olha, a formação ficou muito longa, porque agora são 3 anos de cirurgia geral, né? Então, são 3 anos de cirurgia geral e depois você vai fazer um R+, de cirurgia, que é uma subespecialidade. O cirurgião geral tem bastante campo. Sim. Ele tem bastante campo, porque o cirurgião geral ele vai trabalhar em pronto-socorro, vai atender trauma, urgência, ele vai operar em ambulatórios, cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, ele pode até fazer pequenas cirurgias de especialidades outras, como postectomia, vasectomia de urologia, ele pode fazer uma varize de cirurgia vascular. Hoje em dia é menos comum, mas essas ainda se fazem. Tireoide é menos comum que o cirurgião geral faça hoje, mas em alguns locais se faz. Então, ele faz o grosso da cirurgia de parede, cirurgia de urgência, né? Ele faz um pouco de cirurgia gastro, né? Ele faz um pouco de cirurgia abdominal, ele faz um pouquinho de cirurgia torácica, faz a traqueostomia, faz... Então, um cirurgião geral, ele vai resolver grande parte, um cirurgião geral bom,
dos problemas que um hospital geral precisa do ponto de vista cirúrgico. Então, vai ter campo para o cirurgião geral sempre. A questão é assim, que tipo de trabalho vai ter um cirurgião geral? Então, se você não tem especialidade, você vai trabalhar sempre em hospitais grandes, em ambulatórios de periferia, em SUS, porque muito dificilmente uma pessoa, por exemplo, que tem uma hemorroida, vai fazer a cirurgia com um cirurgião geral. Sim. Ele vai procurar um coloproctologista. Uma pessoa que tem uma variz, ela vai ser operada com um vascular. Entendeu? Então, aqui no Brasil, a nossa cultura, quem vai ter um poder aquisitivo um pouco maior, vai procurar um especialista naquela cirurgia. Então, o cirurgião geral, ele tem muito campo, ele raramente vai ficar desempregado, mas o cirurgião geral, ele vai ter uma certa limitação de crescimento na carreira. Vai chegar num platô e vai ser difícil. Isso, vai ser difícil passar. Então, eu acho que é uma boa especialidade, uma especialidade muito gostosa. Eu, assim, ainda trabalho como cirurgião geral, mas menos hoje em dia. Mas grosso dos meus trabalhos quando eu acabei de residência era como cirurgião geral e eu adorava. Eu trabalhava num hospital que a gente tinha 8 cirurgiões, um hospital grande, tinha 250 mil vidas que cobria aquele hospital, e a gente fazia tudo, desde unha encravada, nevos, até a duodeno-pancreatectomia, que fazia era a gente. Todos os catéteres centrais, todas as paracenteses, todos os procedimentos. Então eu fazia tudo de cirurgia geral. Adorei. Trabalhei no hospital 6 anos. Quando saí de lá, porque tava pagando muito mal, mas saí triste, porque é um prazer. Então é uma especialidade muito gostosa, assim. Você faz muita coisa, é muito boa e tem muito campo. Mas é aquela coisa, os cirurgiões gerais gostam de trabalhar nisso, então assim, eles às vezes pegam um emprego só porque operam muito, mesmo que ganhem mal. Então o cirurgião geral não se valoriza tanto. Então eu acho que é uma boa especialidade, mas fazer só cirurgia geral, ele é arriscado em longo prazo. Quando você parte para uma especialidade, uma subespecialidade, o que acontece por outro lado? Se você faz gastro, coloprocto, você ainda continua trabalhando como cirurgião geral. Mas se você faz vascular, a uro trabalha um pouquinho ainda. Uro ainda faz uma hérnia, faz uma coisa assim. Mas se faz vascular, o cabeça e pescoço, ou plástica, você para de trabalhar como cirurgião geral. No máximo, fazer um plantão de porta sem operar como cirurgião geral. Então, você vai ter que ver o que você vai querer de especialidade, né? Quanto mais especializada for a especialidade, menos os outros metem a mão, mais restrito é o campo, mais só você mexe ali. Quanto menos especializada, outras pessoas metem mais a mão. Então, quais são as especialidades assim, mais procuradas, né? Mais desejadas, geralmente, né? São as que pagam mais. Você tem urologia, que urologia ela é uma especialidade que praticamente ninguém mete a mão. Ela fez o contrário da cirurgia cardíaca, né? Então, toda a parte endoscópica quem faz é o urologista. Então, cistoscopia, tirar cálculo do ureter, tudo que for fazer parte endoscópica, minimamente invasiva, quem faz é o urologista. O nefro não faz nada disso, não mete a mão. Não tem um endoscopista urológico, não tem. Então, só o urologista faz procedimentos. Então, isso aí é muito bom. E tem um outro viés, que a tabela de remuneração médica no Brasil foi feita, liderada por um urologista. Então, os procedimentos urológicos, eles pagam muito bem. Então, se comparar um procedimento de mesma complexidade urológico e de gastro, o de urologia paga 3 vezes mais. Então, a tabela AMB e, consequentemente, a tabela SUS, tudo isso, elas têm um viés de que pagam mais por procedimento urológico. Então, os urologistas, mesmo trabalhando em hospitais de convênio, eles ganham bem. Por quê? Então, é uma especialidade muito procurada. Ninguém mete a mão. Não, no máximo uma fimose. O cirurgião infantil é que acaba metendo a mão um pouco em urologia e na criança, mas sim, em adulto quase ninguém faz. Ninguém faz vasectomia e fimose, eu sei fazer, mas eu não faço isso. Então é muito difícil algum cirurgião geral fazer isso aí. Então ninguém entra, as vagas de isenção restritas, são poucas vagas, é bem remunerado mesmo na grade de convênio de saúde complementar. E a tendência é aumentar muito a clientela, porque com o envelhecimento da população vem doença da próstata, câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, impotência sexual. Sim. Então, é uma especialidade muito boa. Então, acaba sendo as das mais concorridas. Uma outra muito concorrida é a cirurgia plástica. Que já a cirurgia plástica, ela tem um problema que já tem, assim, muitas especializações, você tem umas formações meio paralelas. Urologia, não tem urologista que não tenha residência médica, é difícil. Já na cirurgia plástica, tem muito cirurgião plástico que fez especialização em cirurgia plástica e não fez residência, né? E aí você tem o pessoal entrando com meio estética, o bucomaxilo entrando, dentista, dermato entrando um pouco em cirurgia plástica. Então, assim, a cirurgia plástica também é uma especialidade muito procurada. E é uma especialidade que ela é um pouco diferente, que é uma especialidade de fim e não de meio. Sim. Então,
o paciente me procura com câncer de reto. Eu vou operar o paciente e falo, você pode ficar com incontinência anal, você pode ficar com assínio pós-ressecção anterior, você pode ficar com impotência sexual, você pode ficar com retenção urinária, você pode ter uma hemorragia operatória, você pode ter uma fístula e ficar com colostomia definitiva. Ok, tá no jogo isso aí. Eu vou fazer o melhor para o paciente, mas tem as mesmas complicações que são possíveis. O plástico não, ele vai fazer uma plástica de mama, o resultado dele é o contrato dele. Então, se tem um resultado ruim, então as complicações não são tão bem aceitas, né? Então, assim, é uma especialidade um pouco mais difícil. Então, muita gente não lida bem com isso também. Por outro lado, a especialidade só tem particular, não tem convênio. Então, todo mundo faz muito, então é muito procurada. E no Brasil é um dos países que faz mais cirurgia plástica no mundo. Sim. Questão estética ainda fala muito alto. Fala muito alto. Então, a cirurgia plástica estética, né? Tem a plástica reconstrutora, que é muito bonita, muita gente faz também, mas a plástica estética, ela entra muito assim, um mercado muito aberto, um mercado muito agressivo, muito marketing, muito antiético em alguns momentos. E aí você tem que entrar nessa coisa de rede social, de exposição. Então, já é um perfil um pouco diferente, mas são as duas especialidades mais procuradas. Aí você tem as outras todas, né? Você tem vascular, que a especialidade eu acho muito boa. Tem gente que faz artéria, tem gente que não faz artéria, então você pode fazer uma coisa meio ambulatorial. Sim. Né? Já visando estilo de vida, né? Estilo de vida, ou você pode pegar também caso grande, pegar paciente gravíssimo, paciente que vai de doença vascular cerebral, coronariana e periférica, então um aneurisma, então assim, é uma especialidade muito grande também. Você tem as especialidades mais gerais, que são a infantil. Cirurgia infantil é a cirurgia mais geral que existe, porque o cirurgião infantil, ele opera o recém-nascido, ninguém opera o recém-nascido. É ele que opera. E aí, mesmo a criança pequena, ele opera uro, tórax, gastro, coloprocto, parede, urgência. Ele opera tudo, o cirurgião infantil. Então, esse realmente é um cirurgião geral da criança. Então, é bem geral. Gastro é bem geral, porque você acaba trabalhando como cirurgião geral, quem faz aparelho digestivo ou cirurgia abdominal, né? Cirurgia oncológica também opera vários segmentos. Então, é um perfil de cirurgião que quer operar tudo, que não quer ficar fazendo uma cirurgia só, que vai fazer aparelho digestivo, vai fazer oncológica, ou vai fazer infantil. É um perfil um pouco parecido. É o cara que quer operar de tudo, não quer ficar restrito a muitas cirurgias, né? Tem o cabeça e pescoço, que já é aquele cara mais delicadinho, vai operar só uma região ali, mais delicada. Tem cirurgias muito grandes, mas são cirurgias demoradas, são cirurgias anatomicamente muito difíceis, um tecido muito nobre, né? É uma especialidade muito difícil. Deixa eu pensar mais em que especialidade cirúrgica a gente tem que fazer. Coloprocto já é uma subespecialidade da aparelho digestivo, que você pode fazer direto também, já é um pouco mais direcionada, já entra um pouquinho na parte da endoscopia, colonoscopia, né, que o pessoal faz também. Então, já é uma especialidade um pouquinho mais direcionada, mais especializada dentro da cirurgia gastro. Agora, a cirurgia gastro, ela é muito grande. Então, em grandes centros como São Paulo, por exemplo, tem um cara que opera pâncreas. Sim. Tem um cara que opera fígado. São caras diferentes, né? Nem o mesmo faz hepatobilho. Um cara faz pâncreas, outro faz fígado. Se você for nos grandes hospitais, vai ver, uns caras operam pâncreas, outros operam fígado, outros operam coloprocto, outros caras operam só bariátrica. Então, cada um vai se subespecializar. Uns caras fazem só cirurgia de esôfago, que é a cirurgia super difícil. Então, cada um vai se subespecializar numa coisa. Então, essas especialidades muito gerais acabam que você fica meio que especializado numa coisa só. Isso numa cidade grande como São Paulo, né? Você acaba tendo que partir para isso aí. Mas eu acho assim, que você falar em cirurgia geral ou subespecialidade depende do seu estilo de vida. Quero morar num grande centro. Olha, é melhor você fazer uma subespecialidade. Quero ir para uma cidade menor. Acho que uma cirurgia geral bem feita vai dar conta do recado muitas vezes, né? Quero ser referência, trabalhar no serviço de ponta. Tem que se ultra especializar. Não, para mim eu quero ter um estilo de vida mais tranquilo, quero trabalhar fazendo tudo, não tenho essa ambição. Talvez cirurgia geral vale a pena. Então, eu acho que depende muito do que você quer da sua vida, mas não é uma especialidade ruim, não. Geral só não é ruim. Ótimo. Então, não é só a ampla gama de especializações, cada uma com as suas particularidades, né? Pode ter uma pessoa que até gosta de operar, mas às vezes prefere um consultório, faz um vascular, aprende a fazer um ultrassom, né? É, isso aí. Perfeito. E falamos de todas essas subespecialidades, e a gente estava até batendo um papo aqui antes, em 2035, se eu não me engano, teremos 1 milhão de médicos no Brasil. Com isso, né, o número da população não vai aumentar, o número de hospitais grandes não vai aumentar, com isso a concorrência vai ficar cada vez mais complicada. Como é que tá o mercado médico, assim, pro cirurgião, hoje em dia, analisando de como era quando você acabou a residência? Olha,
Tá piorando, mas não tanto quanto o mercado para médico generalista. Por exemplo, os meninos recém-formados hoje em dia, eles falam assim, olha, tem um grupo de plantão, quando pinga um plantão, Isso. some, não fica boiando o plantão. Antigamente, né, às vezes, né, pagava até a mais, né? Ninguém quer Dobrava, fazer mesmo, né? Era assim, hoje em dia não. Eu tenho um amigo meu, alagoano, eu sou criado em Alagoas também, mas eu no Recife, mas sou criado em Alagoas. E esse amigo meu alagoano, ele falou, olha, Zé, um sobrinho meu se formou lá, ele trabalha em São Paulo também, esse amigo meu. E ele ficou 4 meses sem arrumar emprego no interior de Alagoas, como médico generalista. 4 meses, generalista, sim. Ele ligou pra mim pra eu falar com pessoas pra arrumar plantão pra ele, aí eu arrumei plantão. Então, assim, já tá tendo uma saturação de médicos. Eu tenho alunos meus aqui do Medicel, alunos meus que são da Bolívia, que vieram pra São Paulo, e me encontrei numa festa, uns amigos bolivianos que eu tenho. A gente teve aula com você, tiraram foto comigo, super animado e tal. Faz um certo tempo, olha, quando eu vim da Bolívia pra cá, o plantão que eu conseguia pegar na periferia pagava o dobro do que paga hoje. Quer dizer, faz 5 anos, em 5 anos ele diminuiu o valor pela metade. Quer dizer, o mercado para um médico generalista vai saturar, já está saturando, já está ficando difícil. Então a gente vai ter, ainda não tem, acho que nos dados da demografia América do último ano, ainda não temos o desemprego médico. Ainda não. Ainda não tem o desemprego médico. Que é o medo, mas eu acho que a gente vai chegar. Pois não vai chegar ao desemprego médico logo. Não vai ser algo que vai demorar tanto o desemprego médico. Vai chegar. Agora, o desemprego do cirurgião é um pouco mais difícil, porque o número de vagas de residência não aumentou assim exponencialmente como aumentou o número de faculdades. Uhum. Então você tem mais residentes hoje do que tinha antes, mas você tem mais hospitais também. Então assim, não tem emprego bom no mercado, né? Tem empregos um pouco piores, talvez não consiga tantos empregos, mas ainda não está tão ruim o mercado para cirurgião não, porque nem todo mundo quer fazer cirurgia, aliás, muita gente não quer fazer nem residência. É um perigo, eu acho um perigo. É um perigo. E ainda a residência de cirurgia, que é mais chata, que toma, porque agora às vezes cirurgia geral 3 anos, mais 6 anos de residência, muita gente não pode se dar o luxo de fazer residência tanto tempo. Então acho que o número de cirurgiões especialistas ainda vai ter mercado, acho que não vai cair tanto. O que pode cair também, assim, é indicações cirúrgicas pelo avanço de outras tecnologias, outras terapêuticas, né? A questão do robô pode diminuir um pouco o número de cirurgiões, porque você pode não precisar de um auxiliar para fazer câmera, o robô faz a câmera para você, tudo, mas até isso chegar em larga escala no Brasil é muito tempo ainda. Então acho que ainda em termos financeiros é uma boa especialidade, você vai conseguir trabalho, não vai ter um mercado tão ruim não. Ótimo. Então, realmente, né, fica a nossa sugestão, a nossa recomendação, se especialize. Isso. Porque com esse número enorme, né, centenas, né, de milhares de médicos, se você não tiver uma especialização, vai ser difícil você conseguir um emprego. Muito difícil, muito difícil. Porque assim, vamos pensar, você está num pronto-socorro, então você vai querer, olha, tem um monte de médico ali no plantão, vou querer ter o melhor currículo, que tem mais especialização, o cara que fez residência em emergência, ou residência em cardiologia, ou em cirurgia, vou mesclar aqui a equipe. Então, o empregador, ele vai ter mais opções para escolher. Sim. E aí, ele vendo as opções que ele tem, vai escolher quem? Ele vai escolher a opção que tenha mais especialização. Então, acho que você tem que procurar. Se conseguir fazer residência é melhor sempre, se não conseguir fazer especializações, né? Acompanhar equipes, eu acho que você tem que se aprofundar um pouco mais. Só o diploma de medicina já não garante o seu sustento e da sua família em longo prazo, como sempre garantiu no Brasil. Eu acho que a partir de agora a gente chegou agora num ponto que vai começar a ter o desemprego e agora os recém-formados já estão com certa dificuldade em arrumar emprego. Estão arrumando, mas com dificuldade. Não é tão fácil mais. Perfeito. Então, ao longo desse bate-papo super proveitoso, falamos do José Américo para escolher a cirurgia geral, como foi a residência, após a residência, os desafios do mercado. Então, Zé, meus agradecimentos, né? E deixo aqui só as palavrinhas de despedida. Obrigado, Akira. É sempre bom conversar com você, conversar com vistos alunos. Você que está escutando a gente, olha, faça cirurgia se você achar que tem um perfil que você quer, é uma boa especialidade, é uma especialidade muito nobre, é uma especialidade que você se sente um médico completo e é uma boa especialidade também do ponto de vista mercadológico em relação à média, ok? Então, vá fundo, se especialize, faça a residência e conte com a gente aí da Medicel da AFIA para tudo que precisar. Perfeito. Tem alguma rede social, Zé? Quiser falar pro pessoal? Tenho um Instagram, para botar meu nome, você vai me achar no Instagram, né? E aí eu posto alguma coisinha lá no Instagram também, de cirurgia, de medicina, vale a pena o pessoal acompanhar. E se digitar José Américo Bacchiora, vai achar já você, entra, né?
É isso aí. Perfeito. E, pessoal, nas minhas redes sociais, né? Akira.med, você vai me achar lá no Instagram. Então é sempre um prazer estar aqui falando sobre especialidades médicas, sobre a carreira, não é? Afinal, não só da parte técnica, né? Se a gente ficasse aqui falando sobre doença do refluxo, ninguém assistiria, né? Mas falar sobre o mercado, né? Nesse ambiente de podcast, de vídeo podcast, é sempre muito mais interessante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aí seu feedback. Sugestões de temas são sempre importantes, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pela participação, deixe aí seus comentários e até um próximo MedCellCast, porque nós fomos. Tchau, tchau!